para falarmos de Flamengo, porque o presidente BAP deu entrevista e confirmou o interesse em dois jogadores de altíssimo nível, que estão inclusive com a seleção brasileira jogando a Copa do Mundo. Se vier pelo menos um, já vai dar um levante no elenco rubro-negro, porque, repito, são dois jogadores de altíssimo nível, ainda mais para jogar no futebol brasileiro. A gente vai falar sobre isso tudo e muito mais no vídeo de agora. O BAP deu uma entrevista ao Charla Podcast, falou sobre algumas situações envolvendo o Flamengo, e ele falou sobre o Paquetá, jogador que inclusive está na seleção brasileira, foi muito mal ontem, não só ele, como vários jogadores, mas ele, nossa, os primeiros 20 minutos ali parecia que ele era uma criança jogando. Mas enfim, ele falou sobre o Paquetá, abre aspas. Paquetá poderia ter vindo no começo do ano, antecipamos a transação, e não custou 40, custou 50 milhões de euros, porque temos o péssimo hábito de pagar imposto. 25 milhões de euros foram pagos à vista, senão o clube não venderia para a gente. Quando ele fala péssimo hábito, ele está ironizando os outros clubes que não pagam impostos ou que estão devendo, transferban. O Botafogo, por exemplo, tem 6 transferban, gente, isso é muito sério. E eu não estou aqui debochando da instituição Botafogo, estou falando muito sério. Como é que uma instituição como o Botafogo, grande que tem 6 transferban na FIFA? É inacreditável, 6 dívidas. E são dívidas para clubes do exterior. Nem sei se tem dívida para algum outro clube aqui do mercado nacional, porque aí não entra no transferban da FIFA, CNRD, enfim. Então, o BAP explicando aí a situação do Paquetá. Ele foi questionado também sobre interesse em jogadores que estão disputando a Copa do Mundo. Ele disse, nessa situação agora os jogadores querem esperar o final da Copa do Mundo. Aí ele fala, eu vou esperar? Será que eles estarão inteiros? Será que estarão contundidos? Se o Brasil chegar longe, vão querer 10 dias de férias? Vem ao Brasil para entrar em forma, todo mundo voando baixo e ele voltando. Faz sentido o que o BAP está dizendo. Não dá para você simplesmente, quero um jogador, mas e aí, como é que vai ser depois da Copa? Ele falou, aí vai entrar no principal assunto, porque ele confirmou o interesse em Danilo, atualmente no Botafogo, e Luiz Henrique, atacante atualmente no Zenit, que se destacou pelo Botafogo em 2024. Ele disse, são 2 nomes excepcionais. O Luiz Henrique está no radar da gente há 2 anos. O Danilo é o mesmo caso. Se a gente quer o Luiz Henrique, gostamos dele e do Danilo, porque o Palmeiras não viria o mesmo que a gente. Eles encaixariam super bem em todos os times da América do Sul. Não basta querer. Luiz Henrique devia ser titular da seleção brasileira, assim como Danilo. Como torcedor, eu tenho certeza que são jogadores que agregariam ao Flamengo. A que custo? A que preço? Será que eles querem vir agora, com 24 anos? Posso afirmar que um deles quer jogar na Inglaterra. O que ele vai ganhar lá é muito parecido com o que eu pagaria. Mas agora, como é que você faz o jogador vir para o Brasil? Não tem como. Então, pelo amor de Deus, convençam os jogadores. Risos. Ele deu uma risada. Ele está confirmando aqui tudo que a gente está dizendo, galera. Vamos lá. Situação do Danilo. Apuração, tá? O Danilo é o seguinte. Ele pediu para os representantes para esperar o fim da Copa do Mundo, porque ele quer saber primeiro quais clubes do exterior vão procurá-lo. O Danilo não tem interesse em ir para um clube qualquer. Palavras utilizadas por um representante do atleta. Um clube qualquer da Europa só para dizer que está jogando na Europa. Ele quer para um clube competitivo, que vai dar a possibilidade de ele disputar títulos. É isso que ele quer. Por exemplo, lá no Nottingham Forest, num clube do mesmo nível, ele não vai querer. Isso é apuração. Então, quando o BAP diz aí, um deles quer jogar na Inglaterra, eu acredito que seja o Danilo, pela apuração que eu tenho. Porque o Danilo também quer, a não ser que os dois queiram. Entendeu? Por isso que eu estou indo, entre aspas, por margem de eliminação. E o Luiz Henrique acabou de chegar ao Zenit. Quer dizer, acabou em teoria, né? Ele provavelmente está pensando em algo melhor para a carreira dele, porque lá no Zenit ele está se escondendo. Embora, mesmo, entre aspas, repito, se escondendo na Rússia, ele está disputando uma Copa do Mundo agora com o Carlo Ancelotti. São 2 jogadores, assim, gente, de altíssimo nível. 2 jogadores que o Flamengo teria condição, sim, de contratar. Tanto é que o BAP confirma aí. Mas é aquilo, né, galera? Eles vão querer vir para o Flamengo? Depende muito da vontade deles. Mas eu acho que o BAP também poderia tentar tentar convencê-los, digamos assim. Nada que uma conversa, digamos, tete a tete, não resolve isso aí, entendeu? Porque eu acho que dá para convencer. Eu entendo os 2 quererem a Europa. São 2 jogadores que são jovens ainda, 24, 25 anos. Eu entendo isso. Só que, gente, o Brasil, o Flamengo e o Palmeiras, os 2 clubes conseguem dar a possibilidade desses jogadores continuarem em destaque, continuarem ganhando títulos, estrutura, salário em dia. Eu, particularmente, e eu lembro sempre da frase do Vampeta, ele fala, cara, se eu ganhasse em dia no Flamengo, seria o melhor lugar do mundo. Rio de Janeiro, Flamengo, visibilidade. E é verdade isso. Não é porque eu sou torcedor do Flamengo, mas se eu tivesse a possibilidade de ser jogador, eu ia pensar 2 vezes antes de não jogar no Flamengo atualmente. Anteriormente era complicado, você ficava 3 meses sem receber, mas hoje, olha a estrutura que você... Cara, a gente está falando aí de um Flamengo com 4 jogadores na seleção, gente. Isso é muito sério, assim, sabe? Isso mostra a grandeza do Flamengo. Será que se
o Léo Pereira estivesse destacando em outro clube do futebol brasileiro e não Flamengo, ele seria chamado? Eu tenho minhas dúvidas. Vou dar um exemplo. Luciano Juba. Se ele estivesse jogando com a camisa do Flamengo, o que ele está jogando no Bahia, ele seria convocado para a lateral esquerda da seleção brasileira. Eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas. E isso não é uma crítica. Na verdade, é um elogio, porque mostra a grandeza do Flamengo. Tá bom, beleza. Se ele estivesse jogando o que ele está jogando com a camisa do Palmeiras, ele seria chamado para jogar pela seleção. Eu não tenho dúvidas disso. Então, assim, Flamengo e Palmeiras hoje conseguem dar essa visibilidade aos jogadores e fazer com que eles repensem a ida para uma Europa. E eu acho que dá para fazer o mesmo com o Luiz Henrique e Danilo. Mas a gente vai ter que esperar o fim da Copa. Mas, pelo menos, pelo que a gente está vendo da seleção brasileira, não vai demorar muito para a Copa do Mundo chegar ao fim para a seleção brasileira. Porque, nossa senhora. Por falar nisso, a Alemanha acabou de ganhar de 7-1 do Curaçao e ultrapassou a seleção brasileira no ranking de seleções com mais gols em Copa do Mundo, tá? Agora a Alemanha tem 239 gols e o Brasil tem 238. A terceira é a Argentina, muito abaixo, 152 gols. Quarta, França, 136, e o top 5 fecha com a Itália, 128 gols. Tá bom, galera? Bom, eu torço para que os dois sejam contratados. Mas se vier pelo menos um, eu já estou feliz. E se eu pudesse escolher, Danilo. E vocês? Se vocês pudessem escolher um, quem vocês escolheriam? E por falar nisso, eu vou até tocar nesse assunto. Gente, quem vem assistindo aos jogos durante a Copa do Mundo está percebendo que o dinamismo do futebol está aqui em cima. A rotação está aqui em cima. Depois do fiasco da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo diante do Marrocos em 1-1, e lembrando, o resultado foi melhor do que o desempenho, a seleção brasileira tem que comemorar muito o empate. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. O Marrocos tem que sair chateado com o resultado e a seleção brasileira comemorando, porque o Marrocos mereceu a vitória. Eu ainda tenho que ler, ouvir nas ruas, pessoas me mandando mensagem. E aí, Venê, não vai pedir o Neymar no time? Pô, na boa, vocês estão de sacanagem, cara. Assim, com todo respeito. O Neymar não entra em campo desde o dia 17. É isso mesmo, vai completar um mês. A última vez que ele entrou em campo, dia 17 de maio, com a camisa do Santos. Vocês acham mesmo que ele resolveria o jogo contra o Marrocos? É isso mesmo. Vocês não assistiram ao jogo? A parte física do Marrocos aqui em cima. Os caras voando em campo, Marrocos dominando o meio de campo. O garoto lá de 18 anos, o Bauni, acho que é assim que se pronuncia, o ilharão marroquino, o cabeludo lá, que joga pelo Lille, que para mim foi o melhor em campo, amassou o meio de campo da seleção brasileira, pegou Bruno Guimarães, Casemiro e Paquetá, colocou no bolso. Vocês acham mesmo que o Neymar iria resolver? Se a seleção brasileira tivesse a posse de bola, eu poderia até entender alguém pedir o Neymar em campo contra o Marrocos. Mas se o Neymar entra, eu não sou contra ele entrar, não. Eu só estou partindo do princípio do que foi o jogo, tá? E contra o Marrocos, ele não iria mudar nada, nada. Porque se o Neymar entra, seria um a menos em campo. Sabe por quê? O Neymar não tem condições físicas de correr atrás de adversário. Vocês acham mesmo que ele ia ajudar na recomposição defensiva? Que ele ia ficar dando combate para tentar roubar a bola? O tal do perde e ganha a bola, como os mais modernos gostam de dizer? Claro que não. Então não adianta pedir o Neymar, gente. Isso não faz o menor sentido. A seleção brasileira não tem conjunto. O time. O time do Marrocos é melhor do que o time da seleção brasileira. Eu não estou falando que tem melhores jogadores, mas o time do Marrocos é melhor organizado, melhor estruturado, taticamente, tecnicamente e fisicamente também, tá? Porque a gente pôde ver o Marrocos amassando a seleção brasileira na parte física. Então, gente, por favor, dos mesmos criadores de use a sandalinha da humildade e entenda que o Brasil não é mais o bicho-papão de outrora. Caia na real, o Neymar não é esse super-herói que vai entrar num jogo como aquele contra o Marrocos e vai mudar o jogo. Não vai. E ó, você que tá achando que Haiti é babada, que Haiti só tem jogador fraco, eu fui ver o elenco do Haiti, próximo aniversário da seleção brasileira, tem jogador atuando no Wolverhampton, tem jogador atuando na LDU, tem jogador atuando na MLS. Abre o olho. Tem gente achando que vai ser 10-0, 5-0. Ó, pés no chão, sandalinha da humildade. Vamos agora falar do Flamengo, porque o presidente do Flamengo, BAP, em entrevista ao Charla Podcast, disse que vai à justiça. É o BAP, guerreiro, não tem jeito. Ele disse que vai à justiça caso Marcos Lamáquia, enteado de Leila Pereira, compre a SAF do Vasco. Não é o Flamengo malvadão, é a lei. É o BAP. O problema não é ser como um enteado da Leila, em que pese a lei dizer que enteado é relação familiar e não pode. O problema é estar casado com sua mulher e quer casar com outra.
Pelo Código Civil, você precisa separar da primeira. Não pode estar com um pé em cada clube. Continua sendo familiar. Ela sai agora do clube que ela está e entra amanhã. Ou espera acabar o mandato e em outubro do ano que vem entra no Vasco. Não pode estar com o pé em duas canoas. É contra a lei. Não é o BAP, não é o Flamengo malvadão. É a lei. Se forçarem uma barra nisso, vamos na justiça novamente. Porque a lei é para ser cumprida. Para o futebol carioca ter um Vasco forte é excepcional. O Vasco é um dos maiores clubes do Brasil. É importante estar em uma situação melhor. Não é legal. Tá vendo? O BAP dando essa entrevista aí. E ele falou também, galera, sobre a situação do Arrascaeta, ele culpando o Bielsa. Olha o que ele disse. Conversamos com a equipe médica da seleção, com quem temos ótima relação. Expusemos a situação e a preparação que estávamos fazendo para o retorno e o segundo semestre. Ele estava indo muito bem. A área médica concordou com o programa, garantiu que ele seguiria e não voltaria a campo antes de 15 dias. Não foi cumprido. O técnico manda ele voltar antes. Força a mão e o atleta acaba se contundindo. Tá aí. O BAP botando a cara e reclamando de Marcelo Bielsa, treinador da seleção uruguaia. Inclusive, galera, o Uruguai entra em campo nessa segunda-feira. Olha, rapaziada, chegamos aqui com aquele giro de notícias exclusivos e atualizados do Flamengo nesta segunda-feira, agitada demais, com muita informação de mercado da bola do maior clube do Brasil. Claro, né? A gente tá falando realmente do maior clube do mundo, o poderoso Mengão. Então, rapaziada, muito obrigado a todos por terem ficado no vídeo até aqui. Não esqueça de sentar o dedo no like, se inscrever no nosso canal e ativar também o sininho das notificações. Um grande abraço pra vocês, nos siga pra mais. Até o próximo vídeo.